aí, gente, como é que vocês estão? Então, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso tema sobre células. Lá, inicialmente, a gente viu um pouco sobre a importância delas, que é uma estrutura funcional para a vida, que tem células eucarióticas, procarióticas, verdadeiro, né, que tem núcleo. A procariótica é aquela que você não vai ter as organelas e nenhuma organização, e você também percebe o quanto elas são importantes para o nosso metabolismo, entre outras funções. Aí olha só o questionamento. Vocês já pensaram como as células, que são tão pequenas, podem fazer, por exemplo, um braço levantar objetos? Então, se todo o nosso corpo é formado por células, então logo nossos músculos e tecidos são formados de quê? De células. E a gente vai ver isso hoje nessa aula, né? Sobre os níveis de organização de seres vivos. Com isso a gente percebe o quanto a célula é importante, né? Ela tem suas especificidades, ela atua em várias áreas do nosso corpo e assim como as células musculares, que foi o nosso exemplo, as demais células do nosso organismo multicelular, né, que tem um conjunto de células, elas vão formar o quê? Vários tecidos. E essas células teciduais, elas podem desempenhar funções específicas. Você pode ter um tecido muscular, um tecido adiposo, de gordura, um tecido elástico para dar flexibilidade, entre outros. Então, esses tecidos, quando eles se agrupam, a gente vai ter a formação de quê? De órgãos, que a gente vai entender agora um pouco sobre isso. E um órgão bastante específico e muito complexo é o nosso estômago. Aqui a gente tem essa imagem ilustrativa desse gato e puxa essa seta. Olha só, você consegue destacar um tecido epitelial que vai atuar na digestão, um tecido conjuntivo que sustenta o quê? Toda essa elasticidade do órgão. Acho que vocês já viram que o nosso estômago ele aumenta e diminui. Então ele tem essa flexibilidade. E também um tecido muscular que se concentra em torno dele. Aí a gente vê a importância e olha só o tanto de tecidos que existem em um único órgão. Olha só, outro órgão muito importante que as pessoas não detectam, aliás, não identificam como órgão, é a nossa pele. A pele é o maior órgão do corpo humano. Além de revestir todo o nosso corpo, ela protege contra agressões externas, como o quê? Ela é tida como uma capa de proteção. Então, fungos, bactérias, produtos químicos, a questão da radiação solar, então tudo isso acaba nos protegendo. É muito interessante essa informação porque nos faz pensar toda a dimensão que o nosso corpo tem. Ainda mais quando se pensa em questão de órgãos e sistemas. Olha só, trazendo para essa perspectiva de sistema, o que seria um sistema na verdade, a gente tem aqui como exemplo um primata não humano. Olha só, você vai ter uma célula desempenhando o quê? Uma função. Essa célula, em determinado momento, ela vai se expandir em tecidos. Desse tecido vai virar um órgão, que esse órgão vai fazer parte do quê? De um sistema desse animal. Pode ser um sistema digestório, um sistema cardiovascular. Isso a gente vai acabar estudando. E olha só essa informação. É um grupo de órgãos que trabalham em conjunto e de forma harmoniosa em funções semelhantes específicas constitui o quê? Um sistema. E é isso que a gente vai ver. Em relação ao sistema, é importante destacar que, por ele desempenhar funções específicas, ele demanda uma alta quantidade de energia. Então, nossas células vão ter que trabalhar para sustentar aquele sistema. E de que forma a gente consegue essa energia? Através da respiração celular. Olha só, é, como eu falei, os sistemas precisam o quê? De energia. A respiração celular, que é muito comum em nós, seres vivos, a gente utiliza o quê? Glicose. O que é glicose? É açúcar. Já ouviu falar nisso, que é açúcar dá energia? Pois bem. E o gás oxigênio, e juntamente o que? Vai produzir um gás carbônico e a água, liberando nesse processo a energia necessária para atividades dos seres vivos. Então a gente vai ter a glicose, que é açúcar, o oxigênio, o gás carbônico, a água e a energia. Aqui nessa imagem ilustrativa, vocês podem ver a questão de uma planta, né, fazendo fotossíntese, que ela vai receber a energia luminosa e transformar o quê? Em alimento. De que forma? Olha só, ela transforma em oxigênio, transforma em glicose e o dióxido de carbono. Essas são as três liberações que ela vai ter, além da água que ela utiliza para que ela obtenha açúcar. É muito interessante.
Só, agora que a gente entendeu um pouco sobre a necessidade de energia que nosso corpo demanda, a gente vai entrar agora no sistema. E o primeiro sistema que a gente vai estudar é o sistema digestório. Como vocês podem ver aqui, vocês conseguem identificar algumas estruturas e órgãos, né, anexos a esse sistema. Olha só, a gente vai ter a boca, a língua, na região da cabeça, o esôfago, aí descendo um pouco mais o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas, o estômago, o intestino grosso, o intestino delgado, o apêndice, o reto e por fim o ânus. No sistema digestório, a gente vai entender parte a parte como é que ele funciona. Eu falei rapidamente as estruturas e órgãos que estão presentes nele, mas olha só, nas etapas da digestão a gente vai ter a mecânica e a química. A parte mecânica começa onde? Na boca, na mastigação. A partir do momento que você pega o alimento, você vai começar a mastigá-lo. Para quê? Para que ele seja facilmente absorvido pelo seu organismo. Quando ele chegar lá no intestino delgado, ele consiga ser facilmente quebrado e transforma aquela comida em energia. Então, aqui na fase mecânica, você vai ter a mastigação sobre aquele alimento, que logo em seguida eles transformam o quê? Em um bolo alimentar. A gente vai entender isso um pouco agora. Olha só, a partir do momento que a gente tem esse bolo alimentar, a gente vai ter uma estrutura muito interessante, que todo mundo conhece, que é a língua, que ela vai fazer todo o trabalho de quê? De lançar essa comida até o esôfago. E do esôfago até o estômago, a gente vai ter o que a gente chama de movimentos peristálticos, que eles vão auxiliar no deslocamento dessa comida até a sua fase final, não é? Eu vou mostrar a vocês como isso funciona. Entender como é que acontece os movimentos peristálticos. Eu vou fazer aqui um experimento, ele é bem simples, para que vocês possam estar compreendendo como é que acontece o nosso organismo. Aqui a gente tem duas bolinhas de papel, acabei de fazer, juntamente de uma meia. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa bolinha de papel, que ela está representando o quê? O bolo alimentar. E aqui a gente vai ter o esôfago, que ele vai simular os movimentos peristálticos. Olha só. A gente aqui nessa abertura vai colocar a primeira bolinha, vai estar aqui. E a gente vai seguir, fazendo esse movimento. Ó. Você vê que a bolinha está passando. Essa passagem seria se fosse aqui no nosso esôfago, até o seu destino final. Então esses movimentos eles são involuntários. Olha só, mais outra bolinha. O nosso corpo, olha só, ó, aqui, tá vendo? Ó? Aqui seria uma simulação de como esse bolo alimentar ele vai até o nosso intestino. Então é bem interessante. Você pode estar de cabeça para baixo se alimentando, mas esse alimento vai seguir o seu percurso normalmente, porque é involuntário. Se é involuntário, a gente não tem controle. E é uma ação que mecânica. Entender um pouco mais, né, sobre o esôfago e o estômago. O esôfago, ele é um tubo, né, que vai conectar a garganta ao estômago. E os alimentos ingeridos, eles não caem simplesmente diretamente no estômago. A gente falou da mastigação e também vai ter os movimentos peristálticos, que vai estar atuando. Eles são contrações, né? Contrações musculares involuntárias que vai levar até o estômago. E do estômago vai ter outro caminho. Agora, a gente chegou em duas partes, aliás, dois órgãos de extrema importância do sistema digestório, que são eles o intestino delgado e o grosso. O intestino delgado ele vai representar o principal local de absorção de nutrientes. Lembra que quando começou lá na mastigação, que a gente teve que mastigar para triturar o alimento para que ele possa ser o quê? Facilmente absorvido. Aonde? Aqui no intestino delgado. Então, nesse momento, nessa etapa, ele vai estar quebrando as demais partículas de alimento para transformar em energia e nutrientes necessários para o nosso corpo. A gente sabe que diariamente, inúmeras atividades demandam energia, então para isso a gente tem que estar sempre o quê? Se alimentando de açúcar, de carboidrato
enfim, de vários alimentos que possam nos fornecer o quê? Energia. Já o intestino grosso, ele vai representar o quê? Uma porção terminal do canal alimentar, sendo mais calibroso e curto que o delgado. O delgado ele se estende por todo o corpo. Já o grosso, ele é a porção final, como vocês podem ver. Olha só, ele é o local também da absorção? Sim, só que de água, de resíduos que foram indigeríveis, ou seja, que passaram pelo intestino delgado e agora estão no intestino grosso. E essa água, ela vai auxiliar o quê? Na formação de fezes. A gente já ouviu falar que, por exemplo, o destino final da nossa comida é se transformar em fezes. Mas a gente também tem que estar ingerindo o quê? Bastante água, para que auxilie na liberação desse bolo fecal. Por quê? Se a gente não tomar muita água, vai ficar extremamente seco e vai ser muito difícil a evacuação. E é interessante que a gente sempre esteja convertendo essas fezes de forma mais fácil, liberando elas de forma mais fácil para que não gerem problemas. Até porque a gente sabe que tem prisão de ventre e outras doenças ou comorbidades que podem estar prejudicando você. É bem interessante lembrar disso. De órgãos essenciais e de extrema importância para o nosso sistema digestório, a gente vai situar dois deles, o pâncreas e o fígado. Aqui a gente tem essa imagem ilustrativa que a gente consegue constar o fígado aqui nessa parte superior e na parte de baixo o pâncreas, né, na cor amarela. Olha só, qual a importância dessas glândulas anexas, assim como são citadas? Em grande parte dos animais, existem glândulas que vão auxiliar o quê? No sistema. De que forma? Essas glândulas elas vão estar liberando algumas enzimas para ajudar na digestão. Não só na digestão, mas para quebrar ainda mais o alimento. De que forma? Uma forma química. Se você libera substância, você está usando o quê? A parte química do seu corpo. Então, você vai transformar o que a gente come a partir da liberação dessas enzimas. É bem interessante porque são glândulas anexas, mas que sem elas seria muito difícil a gente estar finalizando toda a comida que entra em nosso sistema. Vou salientar também que, ainda falando sobre as glândulas anexas e da sua importância em produzir esse líquido que vai auxiliar na digestão, a gente tem a questão do fígado também, que ele vai estar regulando a glicose. Lembra de glicose, que é açúcar que a gente consegue retirar de alguns alimentos? Então, pacientes que têm a estatiose hepática, ou nesse caso a famosa gordura no fígado, eles possuem uma resistência à insulina. E é um defeito que a gente encontra no fígado de quê? De um diabético. Porque como ele não consegue controlar a açúcar que está entrando, então ele vai ter que recorrer a injeções ou a remédios para que ele acabe compensando essa energia que ele não tem. Porque a gente sabe que uma pessoa que não tem como manter esses açúcar no corpo, então fica muito difícil. Aí a gente tem a questão da insulina, a insulina que vai estar auxiliando nessa ausência de açúcar. Só para lembrar agora das etapas da digestão química, que a gente viu a mecânica, que está ligado à questão da mastigação, os dentes também fazem parte dessa mastigação, é sempre bom lembrar. E na questão química, você vai ter lá na boca o suco digestivo, a saliva, que é liberado quando a gente está comendo. Vai salivar bastante e essa saliva ela vai ter enzimas que vai atuar naquela comida. Você vai ter no estômago o suco gástrico, que ele é responsável também pela digestão. E o intestino delgado a gente vai ter o suco pancreático intestinal, que aí entra a questão das glândulas o quê? Anexas. O pâncreas e o fígado vão estar auxiliando nessa quebra de gordura. E o fígado, como a gente viu, ele também auxilia nesse controle de glicose. De forma básica, revisando aqui os mecanismos que fazem parte da digestão, você vai ter o alimento que vem até a boca, vai ser mastigado, vai ser liberado o quê? Saliva, e dessa saliva esse vai se transformar num bolo alimentar que vai descer do esôfago até o estômago. Através de quê? De movimentos peristálticos, como a gente acabou de ver. Esses movimentos peristálticos eles são involuntários, então você não tem controle sobre eles. Ele vai descer até o intestino o quê? Delgado. Lá vai ter o suco gástrico, que vai estar atuando na digestão.
e vai ter sempre mais movimentos peristálticos. Lembrando que esses movimentos eles começam lá na boca e vai até o ânus, que é quando a gente está liberando o que? As fezes. Você também vai ter, por fim, o suco intestinal, que é quando chega lá no intestino grosso, vai absorver as últimas partes que o nosso corpo ainda necessita, que é a questão da água, e vai transformar aquelas fezes de forma mais vai moldar juntamente com água para que ela seja liberada facilmente. Porque quando você não toma água suficiente, a gente tem um problema de ressecação das fezes. E fica muito difícil evacuar quando a gente está com esse problema. Outro sistema que a gente vai ver agora é o respiratório. Ele é de extrema importância para nós, seres vivos que respiramos, assim como plantas que também fazem o quê? A respiração celular, através das folhas. Elas absorvem a energia luminosa e transformam aquilo em quê? Juntamento de água, libera oxigênio. Esse oxigênio fica disperso no ambiente e inúmeros organismos, assim como nós, vão utilizar esse oxigênio. Então, o sistema respiratório ele é um sistema relacionado com essa captação de oxigênio e liberação de gás carbônico ao meio. E ele pode ser dividido em duas porções, uma parte condutora e uma parte respiratória. Conforme a nossa imagem, vamos entender agora quem faz parte dessa porção condutora e a porção respiratória. Na condutora, a gente pode destacar aqui nessa imagem, olha só, a cavidade nasal, né, as fossas nasais, a laringe, a faringe, a traqueia, os brônquios, bronquíolos e bronquíolos terminais. Esses brônquios é porque nessa imagem aqui ela está bem simples, então não consegue destacar todos eles. Já na porção respiratória, vai ter os bronquíolos respiratórios, os ductos alveolares, aí o pulmão esquerdo e direito e o alvéolo. Além do diafragma, que ele uma importante estrutura para essa passagem de ar. Quando a gente inspira, o diafragma ele relaxa. Quando a gente expira, ele contrai. Nesse movimento de inspirar e expirar é que acontece o que? A respiração pulmonar, ou outro termo conhecido, a ventilação pulmonar. Ela é a renovação do ar contido na porção condutora da via respiratória, de modo que é espontâneo e por ações de músculos. O nosso pulmão ele tem vários músculos que vai estar sempre contraindo e relaxando. São músculos intercostais e, sobretudo, o diafragma. Então, eles vão estar atuando de forma simultânea. E isso ocorre sempre no ato da inspiração e expiração. Nessa imagem aqui, vocês podem ver, ó, ele inspira e expira. O ar entra, o ar sai. E os pulmões, eles inflam, eles relaxam. Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouco hoje sobre esses dois sistemas e os níveis de organização das células, que eles podem se transformar o quê? Em tecidos e órgãos e, por fim, um sistema. Então, até a próxima, pessoal!